Olá, eu sou Fernanda Giacomo, sou nutricionista comportamental e o vídeo de hoje é para falar sobre um assunto sério, polêmico, porém necessário, tanto para mulheres quanto para homens. A gente vai falar hoje nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre a crueldade do mito da beleza, tá? A gente vendo hoje tantas mulheres se submetendo a cirurgias plásticas, morrendo, passando fome, ficando doentes em função de uma alimentação totalmente incorreta, tomando medicamentos que muitas vezes não têm necessidade, passando por procedimentos estéticos invasivos e desnecessários em função de se atingir um padrão estético que é enaltecido pelo mito da beleza, é algo que realmente me move a conversar sobre isso, a dialogar sobre isso, não só aqui nas redes, né, no meu canal, como no meu Instagram e tudo mais, como com os meus clientes, enfim. É algo que me afeta diretamente, né? Me afetou muito, hoje com consciência me afeta um pouco menos, mas é algo que eu me sinto no direito de colocar para frente, de propagar essa informação. Como profissional da área da saúde, mas também como mulher, tá? Por isso que eu quero falar sobre o quão cruel é esse mito da beleza. Antes de falar sobre a crueldade, né, sobre essa questão do mito em si, é importante definir o que é o mito da beleza, né? Então, o mito da beleza está escrito aqui nesse livro maravilhoso que está todo... Pergunta se é louca, né? Não estuda o livro, né? De uma forma mega resumida, tá, gente? O mito da beleza ele veio para substituir outros mitos relacionados com mulher. O mito da maternidade, principalmente o mito da domesticidade da mulher dona de casa, tá? E por que as mulheres precisam ter mitos? Por que existem mitos para mulheres? Porque quando a gente desenvolve, né? Aliás, a gente não, né? Vivendo no mundo capitalista e regido pelo patriarcado como a gente vive, tá? Desenvolver mitos para mulheres é uma forma de mantê-las submissas, de mantê-las ocupadas, tentando se adequar a esses mitos, tá? E é uma forma também de se ganhar mais dinheiro vendendo coisas para essa mulher, para essas mulheres, para elas se adequarem a esses mitos, mas também fazer com que elas se sintam inferiores, porque esses mitos geralmente são inatingíveis, tá? E com isso, ela vira uma mão de obra mais barata em função dessa insegurança. Então, basicamente, um mito para a mulher é necessário de uma forma muito, muito, muito resumida em função disso, tá? E com a ingressão das mulheres no mercado de trabalho, por volta da década de 60, 70, com o surgimento da pílula anticoncepcional, legalização do aborto em alguns países ocidentais, esses dois mitos anteriores eles foram caindo por água abaixo. E aí, né, o que faremos para substituir esses mitos e colocar a mulher nesse local aí de controle, né, de mão de obra barata e que consome muito para se atingir aquele ideal que a gente tanto coloca? Foi aí que veio a ideia de mito da beleza, né? Vamos fazer com que essas mulheres precisem ter o corpo perfeito, o corpo ideal para serem amadas, se sentirem valorizadas e tudo mais, tá? Então, esse é o rolê do mito. E qual é a crueldade disso, gente? Assim, tipo, que ninguém para pensar, né? Fizeram a gente acreditar que isso é algo normal do feminino, né? Que a mulher gosta de ser bela, né? Que é normal, é natural do feminino, né? Ser bonita, delicada, né? E, tipo, querer ser atraente para os homens, né? Tipo assim, implantaram esse treco na nossa cabeça, que a gente só tem valor se a gente, aos olhos do masculino, né? E isso faz com que as mulheres se sintam inferiores, porque nunca vai ser suficiente. Eu tô com quase 40 anos e eu pude perceber, né, nesse meu tempo de vida aí, o quanto os padrões estéticos já mudaram. Parece que a cada 5 anos tá mudando, né? E isso gera problemas de autoestima, assim, absurdo nas mulheres, né? Que faz com que, inclusive, elas se submetam de uma forma muito inconsciente a relacionamentos abusivos de qualquer ordem. Sejam nos seus relacionamentos afetivos, sejam com filhos homens, com chefe,
com colegas de trabalho. É como se realmente a mulher fosse inferior, né? E essa dificuldade de impor limites, porque a gente não tem essas referências, né? É sempre uma cobrança muito grande do que a gente deve atingir, então se perde a referência dos limites. Então eu vejo essa como uma das crueldades assim mais nítidas, né, do mito da beleza, tá? O grande foco desse mito é econômico e político, tá? As indústrias, elas lucram bilhões com essa insegurança, tá? A criação desse padrão não tem a ver com saúde. Vende-se como saúde, como uma forma de mascarar, e não, você tem que ser magra para sua saúde. Não, uma mulher bonita, uma mulher mais feliz, né? E felicidade, o que importa, todas aquelas bosta, né, que a gente... Ai, Jesus do céu, enfim, que é difícil, porque a gente é bombardeado com isso o tempo todo, né, eu mesma já acreditei super nisso, até que eu acho que eu já falei isso num vídeo, né, cara, meu primeiro salário, comecei a trabalhar com 13 anos, o primeiro salário, gente, eu gastei tudo em produto estético, produto cosmético, creme para o rosto, shampoo para cabelo, tudo, eu gastei com produtos estéticos, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus. E quando eu tinha meus 17 anos, eu trabalhava no shopping, fazia faculdade, eu trabalhava no shopping. Quase todo dia eu voltava com uma sacolinha, sabe, assim, tipo um batonzinho aqui, uma bolsinha ali, um negocinho aqui. E hoje eu falo, gente, como eu gastei dinheiro, né, em função disso. E teve uma fase da minha vida que eu também gastei dinheiro, e hoje eu vejo que tinha relação com isso, que foi logo depois que eu me separei, né, eu tinha 27 anos, estava com um bebê de 1 ano e meio, e hoje eu vejo que eu nem precisei verbalizar isso, né, mas inconscientemente eu pensava assim, agora o que vai ser de mim? Né, sou uma mulher de 27 anos com um bebê e já sou separada, quem vai me querer? Né? Não só do ponto de vista de relacionamento, mas até mesmo para trabalho, né? Quem que vai contratar, né, uma mulher, né, com um filho pequenininho, separada, que é vista como uma roubada, né? E eu já tinha meu trabalho, já tinha empresa, mas nessa época eu me afundei de trabalhar, comecei a trabalhar que nem uma doida, e eu vi que eu compensava muito essa questão com o consumo, né? Eu gastava na mesma forma que eu trabalhava, né? E hoje eu vejo que tinha muito a ver com isso, era como se fosse uma forma de mostrar meu valor. Então eu trabalhava na época no corporativo, então eu comprava camisas caras, de marcas caras, para estar ali de acordo, né? Comprava shampoo caro para o meu cabelo, fazia tratamento estético, enfim, gastava dinheiro com um monte de coisa, porque foi uma das fases mais inseguras da minha vida, né? E eu ainda não estava nesse processo de autoconhecimento, né? Onde eu comecei a descobrir todas essas coisas e outras mais. E foi a partir de começar a adoecer que eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, entender por que aquilo estava acontecendo, e eu fui aprofundando os meus estudos, né? Então, entender que não só tem a ver com a minha história pessoal, da minha família, né? Com o contexto da minha vida, mas que muitas das minhas atitudes, das minhas escolhas e das minhas decisões de vida também foram comandadas por essa influência externa do mito da beleza, né? Então, eu vejo que não é só uma questão pessoal do meu núcleo. O problema que eu vivi, né, a forma como eu agi, também foi influenciada por essa questão social. E isso foi uma das coisas que mais me doeu, que me gerou muito sofrimento, né? E hoje eu vejo já esse meu movimento de mudança assim muito significativo. Não é uma coisa tão fácil e tão rápida, mas olhando para trás, né, já faz aí 11 anos que eu comecei meus processos de autoconhecimento, eu já vejo o quanto eu evoluí, eu me sinto assim capaz de estar aqui falando com tranquilidade e abertamente, de forma muito transparente isso aqui para você, tá? E é muito interessante na época que eu estava nas empresas, que eu sempre focava naquilo que me faltava. Parecia que eu não era boa o suficiente. E para mostrar o meu valor, eu acabava até cobrando menos pelo meu trabalho. E eu vejo que isso acontece não só comigo, né, que era empreendedora, enfim, com as mulheres que são contratadas CLT também. A gente se submete a cobrar menos pelo nosso trabalho para mostrar ali que a gente é capaz.
E eu estudava cada vez mais, focava sempre no que eu não tinha. Né? Depois que eu comecei a focar naquilo no qual eu era boa, naquilo que eu me destacava, né? E comecei a focar realmente nos meus talentos, as minhas características, que já foi na metade desse processo de 11 anos que eu falei para vocês de autoconhecimento, foram que as coisas começaram a mudar na minha vida. Né? Mas é porque eu me abri para o mundo do autoconhecimento. E se a gente não está disposta a encarar as mudanças que vêm por aí, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, vai ser pedrada atrás de pedrada. Então, a dor ela vai vir de qualquer forma, mas se você está aberta para mudança, as coisas, como que eu posso dizer? As coisas elas são mais fluidas, né? A gente consegue ter mais naturalidade nessas questões. Então, eu lembro que eu estudava muito mais, trabalhava muito mais e ganhava menos, né, do que homens fazendo a mesma coisa que eu. E isso realmente acaba acontecendo muito, né? E outro ponto também que eu vejo de crueldade do mito da beleza é a questão da sobrecarga que nós mulheres estamos hoje. Tá? Nós acumulamos função de trabalho, de ser independente, de ter o nosso dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente não é muito independente, porque ainda tem para algumas mulheres aquela questão do cuidado com a família, da mãe ainda como papel central na educação dos filhos. Eu entendo sim o papel da maternidade, porque eu tenho 2 filhos, tá? Um que faz 14 esse ano, o Pedro, e a Giovana de 7, e eu sei sim qual que é o papel da mãe ali, a demanda da criança em relação à maternidade, que foi um dos baques que eu tive para mim. Mas tem coisa que é realmente da época que você está ali com a criança pequenininha, e a tendência é fazer com que nós mães, que nós fiquemos cada vez mais desnecessárias para os nossos filhos, tá? Então, isso é um fator legal. A questão é que a sociedade realmente faz um julgamento completamente diferente. Então, além da sobrecarga do trabalho, a questão da maternidade, né, a questão do papel como mulher, a questão do cuidado com a casa, que os homens não foram educados, né, para dividir as tarefas, para terem autonomia sobre isso. Tá? A geração de mulheres exaustas e esgotadas que existe hoje em dia é muito grande. E eu vejo como uma crueldade, sim, como uma das consequências dessa crueldade do mito da beleza. Me encaixo ainda nessa questão. Eu vejo que de um ano para cá, que eu tenho trabalhado bastante essa questão da cobrança em relação a dar conta de tudo. Eu já fiz várias mudanças na minha vida, mas eu percebi que algumas questões ainda estavam piorando. E aí eu vi que não era só mudar a forma como a minha vida estava, né? O horário de trabalho, relacionamento que não estava indo bem, né? Estudo, descanso, alimentação, não, era a minha forma de agir, né, que precisava ser modificada. Então, autoconhecimento é isso, né? Você abre uma porta, vai te dar outro caminho, depois você chega lá, tem, né, 3 ruínas para você escolher, aí você vai lá, escolhe, vai dar em outra, deu errado, depois você pega e volta. É assim, você vai descobrindo as questões aí, né? E o último ponto que eu acho, assim, de muita crueldade, gente, é a questão, que eu também já falei isso no vídeo, depois eu vou colocar aqui o link para vocês, não lembro qual que foi, tá? Que é a separação das mulheres, porque quando a gente começa a admirar muito um padrão estético que é criado para a gente não atingir, mas que é criado para a gente ter como ideal, a gente começa a desvalorizar as nossas referências pessoais de estética, que são as mulheres da nossa família, né? Meu corpo é parecidinho em certo ponto com o da minha mãe, tem alguma coisa da minha avó, né? O corpo da minha filha também tem traços meus, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a criar esse ranço do nosso corpo, a gente também cria ranço de quem, né? De quem a gente herdou esse corpo. E quando a gente começa a ter essa desconexão com as mulheres da nossa família, com o nosso clã, a gente enfraquece o nosso sistema. E isso gera uma solidão, né? Gera uma desconexão aí com todo o nosso sistema familiar. Tá? E as coisas começam a não fazer tanto sentido mais na nossa vida. Tá? Então, isso, né, no livro Mulheres Correm com os Lobos,
A Clarissa fala bastante sobre isso. É um dos pontos que eu vejo assim de mais triste, numa geração de mulheres solitárias, infelizes e tentando ficar perfeitas, né? E nunca vai ser suficiente. E o que eu acho, assim, pela minha trajetória, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu, né, tenho feito, né, o que eu fiz para conseguir sair dessa? Eu não me julgo, assim, tipo, 100%. Eu acho que eu tô num processo... Eu tô mais a cabeça para fora do que para dentro do mito, né? Mas o que eu vejo, assim, dentro do meu processo que tem me ajudado, né? Primeiro, tem uma conscientização que essa questão do mito da beleza, dos padrões estéticos, é um problema e qual que é a magnitude desse problema, tá? Avaliar os efeitos nocivos na nossa vida. Então, eu pude olhar, eu li o livro, tenho estudado faz tempo, então eu não fiquei só pensando, tipo, sociedade, não, tipo, olhando para minha história, como que isso interferiu na minha vida? Eu, criança, Fernanda pequenininha, com as minhas irmãs, a relação com a minha mãe, a relação com as minhas amiguinhas, como que foi a minha relação com a alimentação, com o meu corpo, né? Primeiro beijinho, com a sexualidade, primeira transa, sabe? Tipo assim, observar tudo isso, né? Como que eu me vestia, como que eu me colocava nas situações de trabalho, tudo isso eu comecei a observar, tá? Quando a gente começa a ter essa percepção, eu comecei a ser mais criteriosa com o meu consumo, com tudo, tá? Desde, alimento, de comida, com os cosméticos que eu vou comprar. Sou uma pessoa que, eu sou vaidosa, eu gosto de maquiagem, eu gosto de me arrumar, só que assim, mudou tanto de roupa que eu compro, mudou. Maquiagem, estética, tudo mudou, tudo. Eu simplifiquei muito a minha vida e hoje eu me sinto muito mais bonita do que eu era antes, né? Em relação até por estar envelhecendo, né? Então hoje eu olho para minha beleza, para o meu corpo, para os meus traços de uma forma muito diferente. E eu aprendi a respeitar o meu corpo e a história dele. Tá? Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz sobre como aceitar seu corpo, que ele é muito legal, vale a pena você dar uma olhada, tá? Então, essa questão do respeito à história do nosso corpo, a todas as marquinhas que a gente tem, né? Todas as ruguinhas, as cicatrizes, a bolsinha pochete, porque, né? A barriguinha pochete, porque teve aí gestações, né? Gerou vida, enfim. Olhar com um olhar diferente para isso é uma coisa muito bonita e faz com que as coisas realmente fiquem mais leves, tá? E outro ponto que eu acho interessante, na verdade você vai ver que isso já vai acontecer naturalmente, tá? É mudando um pouco o seu ambiente. Se o seu ambiente ele é tóxico nesse aspecto, as pessoas com quem você convive são tóxicas, quem você lê, quem você segue, o que você assiste na TV ou nas redes sociais é tóxico, mude, sai dessa, né? Você vai ver que naturalmente algumas companhias já não vão te caber mais quando você começar a entender um pouco mais sobre o assunto, a estudar um pouco mais sobre o assunto, que é algo importante. É através do estudo que a gente começa a fazer esses questionamentos. E a última orientação, a última sugestão que eu posso dar para você é seja autêntica. É a única forma da gente não se deixar influenciar por todas essas questões que acontecem, porque é difícil, é cruel, tá? Mas quando a gente busca a nossa autenticidade, quando a gente reconhece na gente tudo que a gente tem de bom, respeita a nossa história, respeita o nosso corpo, isso é um superpoder fantástico para a gente vencer esse mito, né? E parar de sofrer essa crueldade toda, tá bom? Esse vídeo ficou longo, mas, enfim, é uma mensagem de coração, né? Até coloquei algumas coisas que não estavam na pauta aqui sobre a minha história de vida, né? E se fez sentido para você, compartilha com alguma amiga que está precisando, ou com algum homem também que tem abertura e está querendo aprender um pouquinho mais sobre isso. Acho que é sempre válido, tá? E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!